Você sabia que dá para usar struct em Python? Na verdade, dá para usar praticamente qualquer coisa da linguagem C nativamente em Python. Eu sou o Enio, Dev Desempenho, e hoje eu vou mostrar para vocês essa biblioteca aqui, ó, ctypes. Uma biblioteca padrão de Python que a gente consegue usar para interagir e definir qualquer coisa relacionada à linguagem C. Para começar aqui, né, ctypes se define como uma Foreign Function Library. Então, é uma biblioteca para você chamar coisas de fora da linguagem. Por exemplo, você consegue carregar e chamar bibliotecas dinâmicas, DLL. Mas aqui vamos focar nos casos de uso mais simples, né? Por exemplo, eu tenho todos os meus tipos básicos de C agora acessíveis em Python, né? Cbool, C#, C short, int, uint, long, enfim, são dependentes de plataforma, né? Mas eu consigo acessar eles e definir eles em Python. Eu também consigo, como eu disse, definir structs usando uma sintaxe parecida que eu uso para definir uma classe em Python, como é o exemplo aqui desse point. Além disso, eu consigo definir até alinhamento de byte na minha struct. Para quem trabalha com protocolos, provavelmente já deve entender o que significa e a importância disso, né? Eu também consigo definir até vetores de byte. Vetores de structs, por exemplo, eu consigo usar em Python com o array. A mesma coisa serve para ponteiros. Eu vou conseguir definir um ponteiro e fazer casting dele. E os casos de uso são praticamente todos que você quiser. Se você precisar de alguma interface para uma biblioteca em C, você consegue em Python, até achar a biblioteca dinâmica. Mas agora vamos partir para o código e ver como que eu posso utilizar isso e por que que isso é útil. Um exemplo super comum de usar struct é quando a gente está trabalhando com um formato binário. Nesse caso aqui, né, eu peguei o STL, que é um exemplo, que é um formato para representar geometria, e o formato binário dele de um triângulo, né? Então aqui eu vou ter uma normal, vou ter 3 vértices para o triângulo e vou ter esse byte count aqui que eu posso usar para representar outras coisas. Então, basicamente eu vou definir o meu triângulo, né? Referenciando nele uma normal e 3 vértices. E mais SBC. E para isso eu posso usar uma struct. Então eu peguei e construí essa struct aqui, ó, usando os ctypes. Então eu defino uma normal com um vetor de 3 posições de float para normal, para V1, V2 e V3, que são os vértices, e o byte count aqui, que como especificado é um int de 16 bytes. E isso deveria totalizar 50 bytes, né? Então eu posso pegar e construir o meu STL aqui, ó, passando a normal e os vértices, e o meu byte count que eu quero passar, e eu consigo imprimir depois. Se eu rodar esse programa aqui, ó, eu vou ter a minha normal de volta, que eu especifiquei, mesma coisa para os meus vértices. Não tem muito segredo. Mas se eu pego e eu imprimo o tamanho da minha struct, ela está dando 52 e ela deveria dar 50. Por quê? Porque o C, por padrão, né, adiciona padding nas structs para deixar elas alinhadas na memória. Então aqui ele está transformando para 52 o tamanho dela, adicionando 2 bytes no final de padding. Mas eu posso alterar isso mudando o comportamento de pack da minha struct, igual eu faço em C, fazer em Python. Posso especificar essa variável de classe aqui, pack, que agora a minha struct tem tamanho 50, você vê aqui. No solver que eu desenvolvo para a empresa, eu uso essa classe, né, os ctypes e esse tipo de comportamento para construir structs em runtime dependendo da configuração da minha simulação. Então, simulações diferentes vão construir structs diferentes para eu otimizar o espaço que eu uso de memória, criar só os campos que eu preciso, né? E usar tipo variável. Então, ao invés de ser, por exemplo, ao invés de ser float, é double, ou vice-versa. Ao invés de ser 3D, é 2D, e assim por diante. Além disso, eu consigo combinar essa biblioteca ctypes com outras, como NumPy e CuPy, para alocar e gerenciar as minhas structs na memória. Então, por exemplo, eu consigo fazer um array de structs e alocar eles em GPU usando o CuPy. E, ao mesmo tempo, eu posso ter uma array na GPU e converter ela de volta para structs. A principal vantagem que a gente tem, né, utilizando essas ferramentas de C em uma linguagem de alto nível como Python, é que a gente, ao meu ver, é que a gente consegue fazer muita coisa em runtime. Então, a partir de uma configuração diferente, eu consigo definir uma struct diferente, para que eu consiga otimizar o meu tempo, né?
E além disso, a integração entre as bibliotecas e o tempo de desenvolvimento é muito mais fácil. Então, é comum se usar Python como uma linguagem de alto nível para fazer o gerenciamento de bibliotecas de mais baixo nível, como por exemplo é NumPy. Se você pega o Git do NumPy, você vai ver que a maioria do código aqui, ó, boa parte em C, C++, Python e você tem até um pouco de Fortran. Então, você usa bibliotecas desse tipo para interagir com o código mais em baixo nível. E o CType é uma ótima biblioteca para isso. Então, digam aí se vocês já sabiam disso, já tinham ouvido falar do CType, já usaram ele de alguma maneira. E também não esquece de seguir e curtir aí para mais vídeos como esse. Valeu, um abraço.